Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um programa filosófico para falar de um tema bastante interessante. O tema de hoje é a voz de Deus. Alguns de vocês já devem se perguntado se já ouviu a voz de Deus. Possivelmente a resposta vai ser não, nunca ouvi a voz de Deus. Mas outras pessoas vão dizer também que não, eu já ouvi a voz de Deus. Mas o que essas pessoas fazem para ouvir a voz de Deus? Nós poderíamos aqui citar Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, certa feita, vai dizer que eu ouvi daquilo que ouvi do meu Pai. Ou seja, se Jesus ouviu aquilo que o Pai lhe disse, é porque, com certeza, Jesus realmente ouviu a voz de Deus e transmitiu de forma muito perfeita os ensinamentos de Deus. Os ensinamentos universais, que são ensinamentos que servem para toda uma vida, que servem para toda uma nação, todo um planeta e até mesmo todo o universo. Porque se Deus é esse ser único, é porque Deus está em tudo, mesmo Deus tendo essa visão amplificada, infinita das coisas, nos coloca em uma situação assim muito distante de Deus às vezes. Essa é a primeira concepção que nós temos. Mas será que Deus é acessível a nós? Nós vamos poder fazer algumas análises com relação a essas indagações. Bem, no livro João, capítulo 10, 27, nós vamos ver uma frase da seguinte forma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Bem, vamos analisar de forma muito cuidadosa essas colocações da Bíblia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem ouve a voz de Deus? Quem é esta pessoa, entre aspas, que está falando? Bem, não é bem uma pessoa. Esta pessoa não existe, porque Deus não tem forma. Devemos saber disso. Mas se analisarmos de forma muito cuidadosa, as pessoas, as ovelhas que ouvem a voz de Deus são exatamente aquelas pessoas que o seguem. E o que precisamos para seguir Deus, para ouvir essa voz? Será que é preciso ficarmos em silêncio? Será que é preciso fazermos mais barulhos? Será que é preciso gritarmos mais alto para que Deus nos ouça e para que Ele dê um retorno da sua voz? Às vezes, alguns meios são necessários para compreendermos e até mesmo ouvir essa voz que nós poderíamos chamar de a voz silenciosa. A voz que nos fala ao coração. Não esperemos que Deus nos fale de forma estrondosa, que Deus nos chame a atenção de forma com a sua voz estridente. Deus não vai fazer isso. É preciso nos calar para podermos ouvir essa voz que sempre estará conosco. Basta estarmos atentos, basta estarmos em conexão profunda com os ensinamentos, principalmente os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos convida à paz interior, que nos convida a fazer uma análise de nós mesmos, para podermos nos compreender não como homens, mas como espíritos que somos. As pegadas de Deus, muita gente vai dizer, eu sigo as pegadas de Deus, eu quero seguir as pegadas de Deus, mas já se perguntaram se também querem seguir a vontade de Deus? Há uma coisa muito distante entre essas duas frases, em seguir as pegadas de Deus e em seguir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, se nós
formos nos basear nos ensinamentos de Jesus, nós vamos observar que a vontade de Deus é simplesmente que nós façamos o bem, mesmo o bem àqueles que nos fizeram mal. Veja que é um tanto difícil a caminhada, mas ela não se coloca como uma caminhada impossível de se chegar ao objetivo, né? As palavras, as declarações e, finalmente, ouvir a voz de Deus. Deus, será que está em algum lugar? Será que Deus está no meu lar? Será que Deus está em mim? Possivelmente, nós diríamos que Deus está em nós, Deus está em todos os lugares, mas precisamos, como vai dizer Madame Blavatsky no seu livro A Voz do Silêncio, né? Que é preciso nos calar, é preciso nos silenciar para podermos ouvir a Deus. Não é uma atitude tão fácil, não é uma forma tão fácil para se chegar a esta conclusão, para se chegar a este patamar de compreensão ou até mesmo de ouvir a voz de Deus. Bem, no livro Tao Te Ching, vai dar uma definição que é importante nós sabermos de Deus, 3 definições de Deus. E, de acordo com essa definição Tao Te Ching de Lao Tse, Deus, ele vem sofrendo algumas mudanças, mas calma, as mudanças são dadas pelos homens, porque Deus não muda. Vamos dizer logo isso de passagem. Deus não muda, Deus sempre foi o mesmo no início, que Deus não tem nem início, na verdade. Vamos de acordo com a nossa compreensão. Deus é aquele ser imutável, mas os homens, de acordo com a história, de acordo com a evolução da humanidade, mudaram essa concepção de compreender Deus. No início, nós vamos ver um Deus máquina entre os povos mais primitivos. Em segundo patamar de evolução, nós vamos ver um Deus pessoa, um Deus antropomórfico, personalizado na figura de uma pessoa. Esse Deus era muito seguido pelos hebreus. Então, o Deus dos exércitos, por aí a gente já dá para conceber e perceber como os hebreus compreendiam Deus. Mas, de acordo com os místicos, sábios, né, de diversas civilizações, vão compreender Deus como Deus cósmico. Mas e a doutrina espírita? Como compreende Deus? Também como um Deus universal. Só que a doutrina espírita ela traz uma concepção, vamos dizer assim, um pouco mais aprofundada de Deus. A doutrina espírita, ela traz entendimentos que facilita de uma forma mais acessível essa compreensão de Deus, não desmerecendo qualquer outro tipo de doutrina, mas na questão 1 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: que é Deus? Primeira pergunta já é inteligente, por ser pronunciada desta forma: que é Deus e não quem é Deus? Se perguntasse por acaso quem é Deus, estaria se referindo àquele Deus antropomórfico, àquele Deus pessoa, mas Allan Kardec sabiamente faz exatamente desta forma: que é Deus? E a resposta é simplesmente inteligente e sábia. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se observarmos todas as inteligências que existem no planeta ou no universo, todas elas estão muito aquém da própria inteligência universal, que é Deus, que é essa inteligência que rege todo o universo, todos os sistemas, causa a primeira de todas as coisas. Nós não vamos adentrar muito nessa concepção metafísica, filosófica sobre a origem de Deus, que não dá, porque não dá para explicar, de acordo com as nossas inteligências limitadas, algo que não teve origem. Complexo, né? Mas dá para a gente entender melhor Deus
quando Allan Kardec vai ainda fazer a pergunta de número 4 do Livro dos Espíritos. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Olha que pergunta. E hoje os materialistas, de uma forma unânime, vão dizer que Deus é simplesmente uma criação mental. Uma criação do próprio homem, das próprias civilizações, de acordo com as suas conveniências. Quem vai falar muito sobre isso é o filósofo Nietzsche. Deus foi criado de acordo com as conveniências humanas. Mas vejamos a resposta dos espíritos. Num axioma que aplicai às vossas ciências. Toda causa produz um efeito. Procura a causa, o que não é obra do homem, ora, é obra de Deus. Por acaso já nos perguntamos por que isso ou por quem isso foi criado? E a resposta que nós chegamos, a conclusão que nós chegamos muitas vezes, não, isso foi criado pelo homem. Essa caneta foi criada pelo homem, mas a matéria-prima da caneta foi criada por quem? Foi o homem? A resposta é simples, não. Se não foi criada pelo homem, logo nós podemos concluir que foi criada por um ser inteligente. Vamos dar o nome de, alguns vão dizer, ou seja, natureza, natura, naturam, mas a doutrina espírita vai simplesmente definir Deus desta forma: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se Deus, e nós vamos analisar aqui e voltar ao tempo e nos nutrir com o pensamento de Santo Agostinho, quando vai dizer que Deus é amor. Deus é amor e cria os seus filhos à sua semelhança. Semelhança em amor, não semelhança em igualdade. Semelhança em perfeição, mas não em perfeição absoluta. Então, meus amigos, nós podemos ainda observar que, trazendo o livro Tao Te Ching, na tradução de Humberto Rodin, ele vai trazer essas definições, como eu estava dizendo, de Deus. O Deus que Einstein trazia como entendimento. Seria o Deus de Demócrito, seria o Deus de Francisco de Assis, o Deus de Spinoza. Esse seria o Deus cósmico. Mesmo Demócrito, existindo há 5 séculos antes de Cristo, já compreendia Deus como um ser cósmico, como um ser universal que tudo regia. Veja só, estamos falando de uma personalidade 5 séculos, 500 anos antes de Cristo. E depois nós vamos ter Francisco de Assis, um cristão que seguiu a Jesus, fazendo todas as renúncias necessárias, e que tem essa compreensão de Deus como um Deus universal, um Deus cósmico que está para todos, não Deus tribal. As pessoas que deram o título de Deus tribal, de Deus de grupo. Deus está na minha religião e não está na sua. Deus está no meu grupo e não está no seu. Esta é uma concepção humana. Deus está presente em todas as doutrinas, Deus está presente em tudo, na verdade. E, por fim, o Deus de Spinoza que ele traz. Esse Deus da natureza, esse Deus cósmico. Mas a doutrina espírita traz esse Deus de forma mais aprofundada, de forma mais concebível dentro da nossa própria realidade. Então, tem um pensamento no livro de Helena Blavatsky, que é a voz do silêncio. Nessa voz do silêncio, ela vai dizer o seguinte: sufoca a voz da carne. E aqui nós já vamos fazer uma pequena parada para podermos compreender esta frase, sufoca a voz da carne.
Ou seja, vamos nos deter às questões mais espirituais. Vamos nos deter às questões mais superiores, relacionadas à própria alma. Então, meus amigos, e ela continua: não permitas que nenhuma imagem dos sentidos se interponha entre a luz do incriado. A luz do incriado quem é? Deus. Que não coloquemos limite nessa luz, né? Entre nós e a própria luz do incriado, que é Deus. E atua. Assim, as duas poderão fundir-se numa. Ou seja, a minha luz com a luz de Deus. Lembrando de Jesus: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se Jesus disse ainda que nós somos deuses, poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais ainda, é porque todos nós passamos por um processo de evolução. Hoje, talvez, não compreendemos a luz. Hoje, talvez, não temos forças para desabrochar essa luz que há em nós, mas precisamos, sim, ter vontade firme para que essa luz se desabroche e a gente poder, algum dia, falar com Deus. Deus, ele é acessível a todos. Não precisamos de fila. O bom é isso para falar com Deus. Não precisamos de fila para falar com Deus. Basta simplesmente um pensamento e a vontade firme e pura, direcionada a Ele, que nós falaremos com Ele e com certeza ouviremos a tua voz. O pão que o diabo amassou, já dizia o poeta. Isso, para falarmos com Deus, precisamos comer esse pão. Esse pão que é o pão da humildade, o pão do trabalho, né? Ou seja, o esforço de dominar as nossas más inclinações, como está bem no Livro dos Espíritos, para poder compreendermos e ter acesso a Deus. Ainda quando permanecemos em estado, entre aspas, impuro, primitivo, ficará mais difícil ouvir esta voz do silêncio, esta voz de Deus. Mas a partir do momento que eu me proponho a ouvir, a expandir a minha luz que há dentro de mim, aí eu sim poderei ouvir Deus. Poderei até compreender Deus. Poderei até, como Jesus disse, poderei até ver a face de Deus. Quem vê a face de Deus são somente os espíritos superiores. No mundo, nós só conhecemos um, Jesus. Deus nos ouve, mas nem sempre nós ouvimos a Deus. Então, para concluir, precisamos parar para ouvir as coisas do mundo. Precisamos, como diz Joana de Ângeles, precisamos desacelerar o nosso ritmo para podermos compreender o que está acontecendo de fato e de real ao nosso redor. Porque muitas das coisas que nós fazemos não são reais. Porque real é tudo aquilo que é bom. Real, segundo Platão, vai dizer, ele confunde com o próprio bem. O bem, ele é permanente. E se nós fazemos coisas que não são duradouras, elas não servem para serem utilizadas nem hoje, nem amanhã, nem nas próximas encarnações. Então, façamos ao bem, nos preocupemos com o agora, mas no sentido de nos projetarmos para o futuro, para termos ganhos não materiais. Vivemos na matéria, mas não podemos jamais pertencer à matéria. Precisamos da matéria, mas não precisamos viver escravos da matéria. Então, que possamos ter uma boa reflexão e até o próximo domingo.